mas eu fiquei quietinha e a enfermeira falava, tinha uma enfermeira mais velha que ela falava pra ela assim: na hora de virar os olhinhos foi bom, né? Agora tá aí. Era uma criança cuidando de outra criança e isso foi muito complicado. Eu tive até pai de amiga que não queria que elas andassem comigo porque eu estava grávida. As pessoas achavam que eu era digna de pena. Usavam frases como: nossa, coitada, tão nova e fez isso com a própria vida, como se eu tivesse recebido uma sentença, sabe? A adolescência é uma fase de amadurecimento, um período de transição no desenvolvimento físico e psicológico, onde deixamos de ser crianças e aos poucos vamos nos preparando para a vida adulta. Mas e quando essa preparação é interrompida precocemente? A gravidez na adolescência é um problema de cunho social e é um dos fatores causadores da interrupção desse processo de amadurecimento, e é sobre ela que queremos falar. Você provavelmente já ouviu alguém dizer as seguintes palavras: só quem passou sabe. E é por isso que fomos atrás de mulheres que passaram por essa experiência. Neste documentário, você conhecerá os desafios de uma gravidez precoce, como as mães adolescentes reagiram ao descobrirem uma gestação, como se sentiram ao ter a fase da adolescência interrompida e como lidaram com as responsabilidades de estar gerando outra vida. Eu sou o Guilherme Alves. Eu sou a Aline Brits. E começa agora o documentário Gravidez Não é Sentença. Uma em cada 5 crianças nascidas no Brasil é filha de adolescente, de acordo com o DataSUS. Além disso, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 75% das mulheres que engravidam na adolescência abandonam a escola. Um relatório realizado pela ONU em 2020 apontou que quase metade das mães com idade entre 10 e 19 anos se dedicam exclusivamente às tarefas domésticas e têm 3 vezes menos oportunidades de conseguir um diploma universitário. Karen Martins, atualmente com 21 anos, passou por essa incerteza e chegou a ver seu sonho ir por água abaixo com a gravidez. Nossa, no primeiro momento eu me senti péssima, porque eu era a primeira pessoa da minha família a ter conseguido entrar numa faculdade federal, e aí, de uma hora para outra, isso acabou. Meninas com menores condições socioeconômicas têm 5 vezes mais chances de engravidar na adolescência, segundo a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. De acordo com um estudo realizado na Universidade de São Paulo, a gravidez na adolescência reduz o salário de mulheres em até 30%. Já sem uma condição ideal para criar uma criança com pouca idade, a situação se agrava mais quando nos encontramos no meio de um mercado de trabalho ainda machista e patriarcal. Assim como Kátia de Jesus, muitas mães passam por dificuldades na procura por um emprego. E aí veio, né? Eu sem emprego, a minha mãe falou que eu ia ter que me virar, aí era mais um gasto, que eu teria que comprar leite. Foi bem difícil, foi uma fase bem complicada. Eu tive que viver muitas coisas que eu não queria viver. A gravidez na adolescência é mais comum entre mulheres com menor instrução e escolaridade, provenientes de classes sociais mais baixas, segundo um texto divulgado em 2021 pela Faculdade de Medicina da UFMG. No entanto, mesmo cientes das orientações de prevenção, qualquer descuido pode gerar uma grande surpresa. Ana Paula Moraes é de Florianópolis, Santa Catarina, e relembra o momento em que descobriu que estava grávida aos 16 anos. O pai da minha filha pediu para fazer o exame que ele achou que eu estava grávida, que eu fiz. Na hora que eu peguei o resultado, eu sentei no meio-fio na frente do laboratório e pensei: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou contar para o meu pai? Como que vai ser a minha vida agora? O corpo da mulher passa por muitas transformações durante a gestação, mas a descoberta dela pode vir em momentos inesperados. Jade Correia, atualmente com 20 anos, descobriu que estava grávida em um exame de rotina 2 anos atrás. Tinha acabado de fazer 18 anos, tinha um mês mais ou menos.
E eu não tive suspeita, eu não achei que eu estava grávida, porque eu continuei menstruando por 3 meses depois que eu engravidei. Eu precisei ser internada no hospital. Aí, no hospital, eles fazem o exame de sangue lá, né, de rotina para saber se estava tudo certo, e acabou que no exame de sangue deu que eu estava grávida. Ser mãe na adolescência traz consigo uma responsabilidade enorme, onde a maturidade cresce junto com o bebê. Larissa Viana, natural de Ponte Nova, Minas Gerais, só acreditou que estava grávida quando fez o primeiro ultrassom. Eu só fui ter, aceitar mesmo que era gravidez na primeira ultrassom. Que aí eu ouvi o coraçãozinho batendo, vi lá, já era um bebezinho formado, já tinha cabeça, os bracinhos, perninha. O medo das consequências dessa descoberta, da reação dos amigos e da própria família, fazem com que inúmeras mães adolescentes escondam a própria gestação pelo tempo que for possível. Essa situação foi vivenciada por Kátia, que guardou o segredo dos pais por quase 4 meses. E tanto é que eu escondi, né? Escondi quase 4 meses. 3 meses e meio, mais ou menos, foi escondido, passei mal, o meu padrasto percebia, alguma coisa estava acontecendo, e eu guardei para mim, não contei para ninguém. A falta de uma rede de apoio e o medo de falhar como mãe podem trazer pensamentos repreensíveis num primeiro momento. Karen, estudante de biologia, pensou nos obstáculos que enfrentaria ao saber que seria mãe assim que entrou na faculdade. Eu não tinha rede de apoio nenhuma aqui em Viçosa. A minha família e o meu namorado da época eram da minha cidade natal. E assim, foi bem difícil num primeiro momento. Pensei várias vezes se eu realmente queria ter esse filho, justamente porque eu já sabia, né, o que eu iria enfrentar. Uma gestação inesperada, principalmente durante a adolescência, impacta não só a vida da mãe, como também a de todos ao seu redor. Com muita dor, Jade e Kátia relembram este momento de incompreensão por parte dos pais e familiares. Mas em momento nenhum eles brigaram ou gritaram comigo. Foi mais aquela sensação de desapontado, de que não era isso que eu queria para você, mas agora não tenho o que fazer, né? A minha mãe ficou revoltada, né? Me expulsou de casa. Eu fiquei na casa da minha tia 2 dias. Aí o meu padrasto conversou muito com ela, falou para ela: agora que a sua filha precisa do seu apoio, você vai virar as costas para ela. Mesmo que a adolescente tenha apoio da família, neste momento, a ausência do pai da criança é motivo de ainda mais inseguranças para a mãe. Cássia Messias, natural de Curitiba, Paraná, presenciou a negação do pai da sua filha quanto às suas responsabilidades durante toda a gestação. Com certeza foi o meu relacionamento com o pai. Pelo fato de eu não ter maturidade suficiente para ter um relacionamento nessa época, a pressão da gravidez, os hormônios, tudo ficou muito elevado e eu não soube lidar com isso. E ele não me apoiou em nada. Então, nas consultas eu ia sozinha, eu carreguei todo o peso sozinha. Com 6 meses ele resolveu que não queria mais e ele tocou a vida dele normal. E eu já não mais, né? As dores físicas, no entanto, nem incomodavam perto da dor ao ser apontada como irresponsável, inconsequente e imatura. Um dos fardos mais pesados carregados pelas jovens mães é o julgamento. A falta de apoio daqueles que mais amamos dói. Amigos que se afastam, olhares que julgam. Larissa sentiu a solidão neste momento tão delicado, enquanto Jade escolheu se afastar para evitar ser alvo de comentários. Quando você não pode, você está privado de algumas coisas, as pessoas se afastam de você, ninguém te procura mais. Se alguém me visse na rua, ia falar, ia comentar, ia fazer disso um assunto para falar com as pessoas. A assistência psicológica durante a gestação é um fator muito importante para a saúde da mulher no momento em que ela se vê
com muitas inseguranças, expectativas e medo. Para algumas, infelizmente, não é possível. A gestação da Jade aconteceu durante a pandemia, o que impossibilitou que ela fizesse acompanhamento psicológico na época. Eu acho que desde o começo da minha gravidez, o meu emocional, tudo ficou muito, muito complicado. Porque tanto por eu não poder sair de casa, eu não poder fazer nada, eu não poder fazer terapia, eu não poder ir em psicóloga. Segundo a psicóloga Daniele Linhares, durante a gestação há uma grande prevalência do que é chamado de alteração emocional significativa, que se tratam de níveis de estresse e ansiedade acima do esperado. No entanto, quando a gravidez é na adolescência, o potencial do problema é ainda maior. A gente tem na vida da mulher 3 períodos que são considerados de potencial crise, que é a puberdade, a gestação e o climatério, né, a chamada menopausa. Então, quando a gente pensa em gravidez na adolescência, nós estamos falando aí de 2 períodos de potencial crise acontecendo ao mesmo tempo. Esse período de potencial crise significa um período de mudanças muito significativas que vão exigir muito de elaboração, de modificação da identidade. Para Karen e Larissa, a gestação trouxe inúmeras dificuldades. O psicológico pesava, as dores eram maiores durante esse período. Período este de muita luta, mas acima de tudo, superação. Eu fiquei numa crise depressiva muito profunda, eu não conseguia me alimentar direito, eu não conseguia sair da cama direito. E a questão do psicológico, acho que foi a mais difícil de todas, porque isso me afeta até hoje, e afeta muito. Hoje, acredito que depois de 6 anos, né, minha filha fez 6 anos esse ano, eu comecei a aceitar melhor algumas coisas, entender melhor algumas coisas. Nesse sentido, ter com quem contar, conversar, desabafar e se apoiar é fundamental. Daniele Linhares afirma que quando se fala de uma rede de apoio, essa rede se torna fator de proteção. O problema é que ela quase nunca está presente. Elas sofrem represálias ali dos pais, que muitas vezes imaginam que teria que casar virgem, né? A gente ainda tem essa mentalidade muito presente na nossa sociedade. Elas vão sofrer preconceito, às vezes na própria escola, não só dos colegas, às vezes os colegas até acolhem melhor, mas assim, às vezes o professor faz um comentário, né? As pessoas já olham com aquele olhar, estragou a vida, esse tipo de coisa. No entanto, a médica ginecologista doutora Caroline Bittencourt ressalta a importância de que haja participação de todos ao redor da futura mamãe durante o seu período de gestação. É importante que haja o envolvimento dos pais, né, nessa gestação e do parceiro, se houver, né, para que todos já comecem desde o período gestacional a se envolver com os cuidados dessa criança, né? Tal falta de apoio e possibilidades culminam, em muitas das vezes, em abrir mão de algo para conseguir se virar. Uma pesquisa do IPEA aponta que 75% das adolescentes que engravidam abandonam a escola. No entanto, mesmo as que persistem na trajetória acadêmica, como a Karen, encontram impasses e críticas. Eu ainda me sinto mal em alguns momentos porque eu simplesmente acho que eu estou abandonando meu filho. Há maneiras de se prevenir e, principalmente, divulgar quais são os meios para que uma gravidez durante a adolescência não aconteça. O grande problema para a Ana Paula é que, em muitos lugares, o assunto ainda é um tabu. Então, em certos ciclos sociais, em certos lugares, você não fala sobre prevenção, você não fala sobre método contraceptivo, você não fala muita coisa. Justamente por isso, a doutora Caroline Bittencourt defende que a educação sexual se mostra cada vez mais importante nas vidas das crianças e dos adolescentes. Segundo ela, a partir do momento que há um entendimento do que é o seu corpo, é possível conversar sobre a própria sexualidade
e prevenir futuros Quando traumas. as meninas sabem as partes dos seus corpos, quando elas entendem, quando elas nomeiam, quando elas entendem o que é particular, o que é íntimo, a gente consegue que essas crianças conversem sobre a sua própria sexualidade, conversem sobre situações, por exemplo, de abuso, e que a gente possa ser sinalizado e tomar determinadas providências para que isso não aconteça. O medo da solidão é constante em todas as etapas da gestação, reflexo de cada uma das dificuldades vividas neste momento. Cássia foi para a maternidade sem nenhuma companhia, dando origem a traumas que a acompanham até hoje. De parto, eu fui para o hospital de ônibus sozinha e internei sozinha, e acho que isso foi um dos maiores traumas, porque no hospital, na maternidade onde eu ganhei neném, estavam todas as pessoas, né, com seus familiares, aquele momento alegre, e eu estava sozinha. Então isso para mim foi bem pesado. Os primeiros momentos com o filho, sem dúvida, são inesquecíveis. Entretanto, podem ser inesquecíveis devido a muitas dificuldades, como Kátia e Ana Paula vivenciaram ainda na maternidade. E quando eles entraram com ele no quarto e colocou nos meus braços, eu rejeitei. E eu não soube lidar muito bem com isso, porque era uma criança brincando com outra criança. Os obstáculos estavam presentes em muitos momentos da caminhada. Porém, a maternidade traz consigo uma dose extra de força e coragem. O próprio destino, como o da Kátia, se encarregou de presenteá-la com uma abençoada surpresa. Hoje, o meu filho tem 28 anos, vai ser pai daqui umas 2 semanas e eu vou ser vó. Cara, é não desistir mesmo, não desistir, porque filho é bênção, é muita bênção na vida da gente. Histórias de luta, dificuldades, preconceitos, mas que trouxeram aprendizados que as transformaram em grandes mães. Perguntamos a cada uma delas se você pudesse dar um conselho a você mesma no dia que descobriu a gravidez. O que você diria? Para ela não descontar os problemas dela nas pessoas que estão tentando ajudar ela, nas pessoas da família dela que ficaram do lado dela. Coisas realmente iriam ser difíceis como ela imaginou. Ela iria encontrar pessoas durante a caminhada que iria fazer isso se tornar mais leve, sabe? E ela não iria lidar com aquilo sozinha, como ela imaginou que seria. Esquece amizade, esquece relacionamento, esquece julgamento, esquece a tristeza. Não seja triste. Viva cada momento como se fosse o último, feliz. Eu falaria para ela ter calma, que tudo daria certo no final, como deu. Né? Hoje a minha filha tem 24 anos, é criada, está se formando em comunicação, é minha grande companheira. Tudo passa. Respira, que vai passar, ela vai crescer, as coisas vão mudar, mas que aquela tem chão, mas que vai passar e as coisas vão melhorar. Para a graça de Deus, as coisas melhoram. Eu diria para ela, daria os parabéns, né? Parabéns. Você venceu. Que bom que você não desistiu. Que bom que você não conseguiu tirar aquele ser que hoje é um orgulho, que hoje vai me dar um neto lindo, que eu tô aqui na expectativa, aguardando a chegada dele. Eu tenho muito orgulho dela. 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já passo sem ti. Este documentário foi produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Viçosa. A apresentação de Aline Brits e Guilherme Alves, produção de Aline Fonseca, Ana Clara Marques, Bruna Vargas, Júlia Curcio e Luiz Macedo, direção e edição de Matheus Tavares. Apoio técnico de Leandro Vieira, orientação da professora Kátia Fraga e apoio da Rádio Universitária. Eu sei que a ansiedade
é quase uma inimiga, mas eu não quero.